Hoje vamos fazer um podcast aqui com a Beth, nossa presidente aqui do Civale, Sindicato das Indústrias de Confecções do Vale do Ivaí, e no nosso canal Costurando Ideias. Beth, obrigado pela sua presença ilustre, por ter aceitado o nosso convite. E vamos começar falando do Civale. Conta para nós os projetos para esse ano, como que está esse setor nosso aqui, não só Apucarana, como o Vale do Ivaí. Eu que agradeço o convite, Luciano, poder trocar ideia, levar um pouquinho do nosso dia a dia, né, para vocês compartilhar as informações. Então, o Civale é um desafio grande que nós sempre enfrentamos de destacar a nossa indústria, a indústria de confecção de Apucarana e do Vale, né? Então, nós temos vários projetos aí que já estão acontecendo, que foram planejados no ano de 2024 e vamos executá-los em 2025. Temos uma missão novamente em andamento, rodadas internacionais, muitos treinamentos para os colaboradores, que é um déficit muito grande aqui para a indústria, né? A falta de mão de obra. A gente trabalha muito com a qualificação. Qual o próximo evento mais recente aí, está no gatilho? Bom, agora em março nós temos um workshop de serigrafia, que também ele é bem solicitado pelas indústrias, porque o silk ele sempre vem evoluindo muito. Então nós sempre trazemos alguém de fora para trazer algumas técnicas novas, porque a Apucarana ela se desenvolve muito, sempre muita tecnologia, mas nós precisamos estar antenados, então nós trazemos sempre um profissional da área de fora. Então vai acontecer agora em março, é o próximo treinamento nosso. Da serigrafia, muito bom. E sobre a B2 Brindes, vamos falar da sua empresa. Já são 32 anos de história. Conta para nós um pouco do início, a história, como vocês começaram. 32 anos é longa a história, né? É muita história. É uma empresa assim que a gente tem muito amor por ela. Foi iniciado pelo meu esposo, Gilberto Biba, ali com o serviço de prestação de mão de obra, fazia serigrafia e foi batalhando, crescendo, sempre buscando um espaço ali no mercado. Tudo muito improvisado, mas assim, ele foi procurando os amigos para ter aquele serviço e foi crescendo. Aí casamos e eu entrei ali para colaborar com ele. Entrei na parte financeira, né, na administrar, porque ele executava, ele fazia, porém o financeiro era muito bagunçado. E aí eu fui ali para ajudar um pouquinho, muitas dificuldades financeiras, até você ter o seu cliente fixo, né, você ter ter o prestígio do teu cliente para não faltar o teu serviço é muito batalhado. Então, não aconteceu da noite para o dia, foram anos e anos de muito trabalho, até que um dia nós começamos a melhorar a nossa qualidade, a nossa produção, aí nós começamos a vender, fazer alguns produtos para vender, entramos no ramo da licitação, ali nós apanhamos muito, foi bem batalhado ali, foram vários erros que fizeram nós crescer, nós crescemos muito, choramos, eu mesmo principalmente chorava a cada erro que eu perdi uma licitação por falta de entendimento, mas aí com o passar do tempo, muita batalha, nós dois fomos vencendo, né? E tivemos lá os nossos filhos que nasceram ali dentro da indústria, cresceram e hoje já seguem no mercado da indústria de confecção, já estão se destacando ali no mercado. Então, assim, foram batalhas, mas e com muito sucesso. É uma história bonita, eu acompanhei muito e tenho um carinho muito especial por vocês. Eu lembro do Gilberto quando eu era criança ainda, já trabalhando, batalhando. Depois, além de vocês serem cliente muito antigo nosso, da Mab Fortuna, no tempo que eu era esportista, que eu corria de motocross, o Gilberto chegou a me patrocinar, me apoiava. Eu tinha logo de vocês lá na moto, no motorhome. Então eu tenho um orgulho de hoje poder estar assim
fornecendo para vocês, continuando, e a admiração pelo casal que vocês são, pela família, pelos filhos e pela empresa que vocês criaram. E hoje os principais produtos que vocês fazem, eu sei que é uma gama bem ampla, depende do cliente, mas quais são os principais produtos? No início nós fazíamos apenas a mão de obra, como eu falei, depois nós entramos no boné, umas camisetinhas, mas nós fomos vendo a necessidade de abrir mais o nosso leque, né? De estar atualizando. Então, nós hoje, Luciano, nós não temos um produto em específico. Nós temos vários clientes, então a demanda, tem época que o boné se destaca mais, a camiseta, ela é muito forte, a camiseta, ela vem assim no nosso dia a dia e é um pedido que a gente tem, trabalha muito com camiseta, ecobags, mochilas, necessaire, uniforme. Então nós temos vários itens, não é um único específico, é isso que movimenta muito também a nossa indústria. Tem algum cliente que acaba produzindo vários produtos numa levada só, numa licitação? As licitações elas são mais focadas, ou ela vai para um boné, ou ela vai para uma camiseta, para uma bolsa, para um agasalho. Então é difícil uma licitação pedir vários itens, mas as agências multinacionais que nós atendemos, sim, essas que trabalham com campanhas, trabalhamos com ecobags, shoulder, chapéu, boné, camisetas em vários, para um cliente só, dependendo da campanha, né? E conta para nós alguma história de algum produto, algum brindes que teve uma história de sucesso, que teve um impacto, alguma empresa ou algum caso que se sobressaiu ou que teve um desafio maior. Temos vários itens, cada um tem uma historinha particular, né? Uma vez nós fizemos uma mochilinha que ela ia um gato com as orelhinhas. Nossa, aí foi a indústria toda, a fábrica toda desenvolvendo aquela orelhinha para ela ficar num formato bacana, na parte da costura, na parte do silk, acabamento, bordado. Então, cada um vinha com uma ideia de como chegar numa perfeição, né, do produto. Então, foi um produto que me marcou muito. Uma época nós fizemos uma almofadinha que foi para o carnaval, de um chocolate, e rodou assim o Brasil todo, várias marcas. Disso. Então aí envolve. Até nós temos no nosso mostruário. Então são vários itens, assim, tem hora que vem um item diferente que envolve a fábrica toda para ter que trabalhar naquilo, e é tão gostoso quando você faz um projeto tão grande e no final dá certo, e você vê aí em vários outros locais, né? Porta-chuteiras que nós já fizemos para várias marcas que vão para o Brasil todo, até para fora. Então, cada produto tem assim, alguns vão fora, nós vemos alguns em algumas feiras que aparecem, outros são menores, mas que tem um valor também para nós, para vermos que no final deu tudo certo e o cliente ficou satisfeito. É gratificante. E essa almofada ficou tão perfeita porque você olhava assim, era um chocolate e já dava água na boca ali, só de você ver a almofada, né? Então... E que é interessante, essa almofada fica lá na nossa recepção, várias, né? Tem gente que olha, quando vai alguma criança visitar, nossa, que delícia, tia, tão grande assim esse chocolate. Foi bem bacana essa almofada aí, foi um trabalho bem intenso, de um pedido, uma quantidade razoável, onde a fábrica toda teve que se envolver, porque nós trabalhamos muito com datas, prazos de entregas, tudo certinho. São campanhas, então teve um envolvimento bem grande da indústria. Uma história bacana. E das máscaras, né, Luciano? Também, né? Foi a época da pandemia. As máscaras, os jalecos, né? Então a fábrica onde parou tudo, não produzia nada, né? Só hospitalar. Só hospitalar. Aí nós fomos nos aperfeiçoando, não tínhamos experiência alguma, nós nos aperfeiçoamos, compramos maquinários, matéria-primas, e assim aí nós fizemos muito, trabalhamos muito.
Ajudamos muito também, que era uma necessidade bem grande. Nós trabalhávamos 24 horas, né? E você se envolveu não só como a empresária ali da B2, mas também no setor todo, né? Através do Civale, porque movimentou toda a cidade, a região, e teve aquilo salvou nossa região, né? A questão da máscara. Muitas empresas aí que hoje não existiriam se não fosse o trabalho do Civale, de você, da Patrícia, de todo mundo que se envolveu ali nas máscaras. Foi bem exaustivo. Eu e a Patrícia, nós trabalhamos lá meses e meses, pegamos associados que gostariam de participar, então nós tivemos a adesão de uns 70 associados que participaram dessas vendas, da produção. A FIEP nos ajudou muito, tanto é que aí você vê a importância de fazer parte de um sindicato. A FIEP quem nos indicou o nosso primeiro comprador. Então, eles nos indicaram, entramos em contato, aí nós fizemos as negociações, fizemos um grupo de empresários associados ao Civale, onde nós decidimos várias estratégias, dividimos aí a produção enorme com vários associados, mas a FIEP nos ajudou na compra do material. Não tinha na época, né? Ninguém conseguia comprar. Como não era o nosso dia a dia, nós não trabalhávamos com isso, a FIEP nos ajudou e o Civale fez toda a administração desse pedido. A Patrícia fez total diferença ali no dia a dia. Nós trabalhamos assim por meses e meses, dia e noite nesse pedido. E hoje, quando eu encontro alguns empresários, eles falam que as fábricas não se encerraram por causa desse pedido. Então foi muito bom. Uma história que hoje a gente olha e vê o mérito disso. No momento foi impactante, mas graças a vocês teve um sucesso grande. Na questão da sustentabilidade, que é um desafio hoje, como que vocês trabalham como empresa e se o sindicato também tem algum momento disso, de ajudar as empresas com essa questão da sustentabilidade? Porque pega muito no meio ambiente hoje. Como são esses projetos? Então, vamos em etapas. É muito importante a parte ambiental hoje, ela cobra muito as indústrias de confecção. Então, o Civale ele trabalha muito com isso, sempre buscando algo para poder trazer informação para os empresários. Hoje nós estamos num planejamento, né, de tentarmos achar uma solução mais correta para o nosso resíduo e redução de custo também para o empresário. Nós estamos com um grupo de trabalho lá, junto com a APL, o Civale, a FIEP e vários empresários trabalhando quem sabe para daqui uns... Isso é muito a longo prazo, tá, Luciano? Nós estamos com a confecção há 50 anos e nós temos esse problema e até hoje não conseguimos resolver. Mas acredito eu que dentro de uns 3, 4 anos nós vamos ter caminhado trazendo alguns resultados positivos do Civale. Para a minha indústria, alguns clientes, alguns não, vários clientes, isso conta muito ponto para nós. Então, estarmos sempre à frente, fazendo o correto ali, facilita na hora das vendas, nas auditorias, na pontuação. Então, nós temos ali as partes de resíduo, nós tentamos reduzir o máximo, destinamos corretamente para uma empresa que ela retira, temos um engenheiro ambiental que nos atende todos os dias lá, tirando todas as nossas dúvidas, temos a parte de energia solar, reciclamos a água da chuva para reutilizar para limpeza, banheiros. Então, tudo isso, para a minha indústria, ela faz a diferença. Hoje, os clientes, eles sempre estão buscando tudo que você faz de melhor para o nosso ambiente, para o meio ambiente. Então, valoriza na hora da venda. Quando você tem esse diferencial, ele valoriza a tua indústria. O fornecedor, um momento que eu não vejo, que talvez eu acho que é parte da responsabilidade também do fornecedor da matéria-prima, do tecido,
ele buscar isso para fazer essa reciclagem, isso não existe, né, ainda. Que nem assim, vamos supor, uma camiseta hoje. O cara, ele vai, chegou num ponto que ele não usa mais, ele doa. Aí quando não usa mais mesmo, a pessoa faz pano de chão. Então, mas e como que eu vou recolher isso depois? Uhum. Então ainda não está na lei Lá nossa, em Portugal, tá? nós visitamos uma empresa que ele faz esse trabalho, né? Ele fornece o tecido, mas ele também aceita a peça, às vezes até a peça que não foi vendida, peça usada também, mas até a peça que não foi vendida para fazer essa reciclagem. Mas é mais para ele ter um selo, né? Ter aquele título, porque em termos de custo ela é bem mais cara fazer o reprocesso. Então, tá até agora, mas esse aí não entrou na nossa lei, eu acho que a gente ainda vai tentar segurar o máximo, viu, Luciano? Pô, lembrei agora que nós estamos lá com o nosso centro de inovação que saiu do Civale, a hora que você quiser entrar, e nós vamos tirar o IG do boné também, né? Um indicador geográfico. No Brasil, no mundo não tem. E como você vê a indústria nos próximos anos? A indústria têxtil daqui 5, 10 anos, as oportunidades, os desafios para o futuro? Eu sou muito otimista, tá? Eu vejo. Ótimo. Eu falo assim que tem tanta gente que reclama, eu falo, quanto mais nós reclamamos, pior é, né? Então a gente sempre tem que ver o lado bom da coisa. Só atrai, né? Só atrai. Um dia você mesmo falou para mim, palavras atraem coisas, atrai, né? Então, assim, eu acredito que com toda a dificuldade que nós encontramos ali, uma taxação, imposto muito alto, concorrência muito grande, mas eu acredito que ela vai melhorando a cada dia. Eu vejo ali na minha indústria, o que eu vendia no início, a quantidade, o que eu vendo hoje. Então, assim, cabe também ao empresário ele buscar informação, conhecimento, a tecnologia, a inovação. Porque se ele não se preparar, ele não buscar isso, a indústria dele vai ficar parada no tempo. Então, cabe ao empresário tomar a decisão, o que eu quero para o meu futuro. Fazer um planejamento, né? Se você não planeja, você não tem vontade de crescer. Então, a confecção ela é muito, já evoluiu muito, mas ainda é muito amadora, né? Não tem, você vê muitos empresários que não têm essa visão, não fazem esse planejamento. E aí é aquele barco à deriva, o vento vai para um lado, vai para o outro, ou seja, de acordo com o mercado. E aí fica reclamando muito da economia, de tudo que acontece. A gente, né, visita tantas empresas e vê isso constantemente. Mas já melhorou muito, a gente tem que olhar o ponto positivo e como o sindicato, como a gente como fornecedor aqui, apoiar isso e desenvolver melhor esse pessoal que quer fazer trabalho de planejamento, de investimento, estudo de payback, porque tudo tem um ponto positivo e tem a solução, né? A gente vê o mercado, nossa, ele o que a gente viu lá na China, né? Tem muitas oportunidades, muitas possibilidades. É questão de achar o caminho, pesquisar exatamente o seu comentário. Não adianta, assim, ele tem que sempre ir buscando. Tem que buscar, como nós fomos para a China. Tudo que eu vi lá eu consigo pôr na minha empresa? Não. Mas algumas coisas eu consigo. E tem muitas coisas que nem custa. É só aquele aprendizado, talvez a forma de você fazer, de organização. Então, já está no teu dia a dia. Não vai ter um custo a mais. Mas você está sempre de mente aberta para poder aproveitar. Igual quando tem alguns treinamentos, como você falou ali, planejamento, nós temos que buscar, assim, com pessoas qualificadas para nos instruir como fazer, né? Então, tudo isso, o empresário hoje que ficar só reclamando, ele vai ficar parado e os outros vão passar na sua frente. Então, cabe a ele tomar a sua decisão. E dificuldades, é lógico que eu tenho todos os dias. Todos os dias tem os problemas, mas se eu ficar só reclamando, a coisa não anda, né? Hoje o grande desafio que a gente vê é a respeito da mão de obra, né?
Mas tem soluções, né? A gente está buscando treinamentos aí para bordado. Vocês estão, como sindicato, também o workshop da serigrafia. Depois nós vamos ter com vocês também o bordado e estamos lançando o curso do bordado. Então, não tem jeito. Se a gente ficar esperando que venha de cima, não vai vir. A gente tem que se unir aqui e fazer acontecer. Hoje, o mercado não dá mais para amador. Não dá. Não dá. Então, você tem que se qualificar, sim, e colocar o teu colaborador para se qualificar, porque o mercado é muito rápido tudo, né? Hoje a mudança está... Comentar o IA, mas eu sei lidar com o IA, eu sei mexer. Então, não é só colocar ele no computador. Quando você vê, nossa, ele pode te ajudar tanto. Opa, eu não sei, o que eu tenho que fazer? Procura alguém para te qualificar, né? Básico e como um commodity, né? Que vende o ano inteiro. Aquela moda, o fast fashion, que hoje vende-se muito, tanto que essas empresas chinesas que vendem os marketplace chineses, eles estão produzindo hoje no Brasil para atender o Brasil, porque não dá tempo de produzir lá e vir para cá, e a moda já girou, já passou. Então, tem coisas que a China vai dominar, já domina, mas tem coisas que não, que depende daqui. E o corpo da brasileira, a moda brasileira é um pouquinho diferente do resto do mundo. Você vê pelo carnaval que acontece aqui, os outros lugares não. Mas entrando na IA, você me fez lembrar da tecnologia. Como que vocês enxergam a tecnologia? Quais os investimentos em tecnologia? Como que é feito esse planejamento para investir numa nova tecnologia? Na indústria, então, Luciano, como eu te falei, se você não ir melhorando, você vai ficando para trás. Então, você tem que aproveitar o que está vindo aí no mercado de tecnologia, maquinários. Então, quanto mais modernos você colocar ali, mais a tua produção ela vai sair com mais qualidade e você vai ter mais produção, né? Então, o Gilberto, quem toma conta dessa área mais, sempre verificando o que está sendo lançado, o que está se usando. Como nós fomos para a China, nós tivemos ali uma escola, uma vivência bem grande, nós vimos muita coisa diferente que podíamos aplicar dentro da nossa indústria. E assim, vendo o que os outros estão utilizando e que está sendo bom. Aí nós vamos buscando, vamos vendo, é aplicável dentro da minha indústria? Tem muitas coisas muito caras, que talvez não é a hora de aplicar. Como já aconteceu muitos planejamentos, não dava, era o nosso sonho, porém não dava. O preço, né, que isso aí também, ele na hora da decisão é o que vai, né. Nós somos muito seguros na hora de fazer alguma compra, algum investimento, então a gente analisa bem, planeja, dá ou não dá, é a hora. Então, o meu financeiro vai dar? Aí que nós tomamos a decisão, sabe, de fazer. E a gente vai buscando, sempre em feiras, indo visitar feiras, temos várias aqui no Brasil muito boas. E é assim que nós vamos vendo o que nós precisamos de melhorar na nossa produção. Qual o último investimento que vocês fizeram e como ele está se comportando lá na empresa? Valeu a pena? Nós temos um investimento assim, que era um sonho há muitos anos, né, que o Gilberto vinha sempre analisando, fazendo visita em várias fábricas, vendo como funcionava, mas o custo aí pegava, né, um custo muito alto. E eu sempre segurando. Acho que a gente ficou numa negociação há mais de um ano quase, aí depois de tomar a decisão de comprar, e eu pensando... E nós compramos, então, uma máquina de corte automatizada. Essa foi uma das últimas nossas, né? Financeiramente, um valor alto, mas, assim, o retorno que ela está nos dando de qualidade, de produção, desperdício quase zero, ela está sendo muito boa. Nós estamos com a máquina há uns 6, 7 meses e, assim, o que ela vem nos trazendo de qualidade no corte, no final das percas, nós estamos muito satisfeitos da nossa decisão. Mas, como eu falo, tudo tem o seu tempo, né?
Tudo tem que ser avaliado, planejado e fazer cálculo, né? Economia não só de mão de obra, matéria-prima e o ganho, qualidade, produtividade. Ótimo. E para encerrar, o que você diria para alguém que está começando nesse mercado ou que tenha lá um dinheiro, quer investir nesse mercado têxtil? Qual ponto você diria que vale a pena investir ou que não vale a pena investir? Alguma etapa, algum setor? Bom, lá na minha indústria nós começamos passo a passo. Primeiro nós começamos com a mão de obra, depois nós fomos fazendo era silk, depois começamos mão de obra de silk, costura, aí depois nós começamos a vender, começamos a produzir então corte, silk, costura, depois entramos com uma máquina de bordado. Então nós fomos passo a passo. Por quê? Nós não tínhamos dinheiro, tá, Luciano? Nós tínhamos muita vontade e o Gilberto tinha um conhecimento na parte de serigrafia. Então nós fomos aos poucos. Como você está me falando, eu tenho dinheiro, tenho conhecimento? Não. Então se qualifique um pouquinho, procure entender direito como é uma indústria, o que você precisa ter, o que é o essencial para montar uma indústria e vá na tecnologia, vá procurando. Como assim, nós demoramos muito tempo para colocar essa máquina de corte automatizada, por causa de custo, mas se você puder, coloque. Tem a parte de carrossel que nós já temos lá hoje, calandra, corte a laser, então tudo nós fomos adquirindo com o passar do tempo. E assim, sempre você busca a sua informação, não vá comprando às cegas. Procure um fornecedor que você confie. Nós tivemos ali o nosso fornecedor, foi um fator muito decisivo na hora da nossa compra, foram vocês, né, que venderam, nós fizemos todo um trabalho e eu fiquei insegura, porque era uma máquina que a gente não conhecia, porém nós conhecíamos muito você, a Maria, né, a Barudan ali, a gente tinha então toda essa confiança. Esse foi o fator assim que fez a tomada nossa de decisão desta máquina para nós comprarmos. Então sempre procure um fornecedor que você confie. Mais barato? Pode ter. Tem tudo que tem coisas mais baratas, mas na hora, nós como os produtores, a gente sabe que tudo que é muito barato não tem milagre. Algum lugar ele deixou. Tem almoço grátis. Isso, não tem. Então ele deixou de pôr alguma coisa, a qualidade ali na hora do motor da máquina, de um produto, da mão de obra que ele depois vai fornecer. Não adianta eu comprar uma máquina se eu não tiver alguém especializado ali para me dar manutenção. Por ser uma máquina nova, quase não tem o pessoal não tem um conhecimento, eles precisam aprender. Olha, nós tivemos ali um mês de treinamento dentro da empresa ali, 8 horas por dia, com o teu pessoal ali nos ajudando, veio o pessoal da máquina para nos ensinar, e que nós não íamos saber nem falar com ele, porque ele é chinês, né, inglês, o meu cortador não ia saber, mas veio toda a tua equipe ali, então essa fez a diferença. Então é uma dica que eu dou. Mas um ponto também que fez a diferença foi a tua equipe unida ali, engajada no objetivo de aprender. E isso foi muito importante, ganhou-se muito tempo ali, foi muito válido. O Marcelo ali foi uma pessoa que se envolveu diretamente, tanto na transição. Isso não é muito comum da gente ver nas empresas. Normalmente fica um pouco de receio da tecnologia nova e ali a gente não teve essa barreira que facilitou. E por ser uma máquina que surpreendeu na qualidade também, superou as expectativas, né? Então isso ajudou, só teve pontos positivos. O colaborador, quando ele entende que aquilo lá, ele vem para melhorar, né, a qualidade, o seu trabalho, eles abraçam ali. O Marcelo fez a diferença. Tive colaboradores que não quiseram aderir à tecnologia, porque tem essa certa resistência, né, do colaborador, mas aqueles que não fizeram o treinamento e colocaram em prática, hoje eles não querem voltar para outra máquina mais, né? Pessoal muito bom. Então faz essa diferença quando o colaborador, ele entende que aquele lá, ele veio para melhorar o seu dia a dia, o seu trabalho. Ele vai fazer
mais, cansar menos, entregar muito mais qualidade, a produção muito melhor também. É um ganha-ganha que eles têm que entender isso. E toda tecnologia, uma bordadeira, quando você coloca uma bordadeira com uma marca boa, que ela não te dá trabalho, faz a pontuação correta, aquele bordado fica bonito no final do dia. Então é isso, é a tecnologia que a gente vem buscando. Antigamente, há 50 anos atrás, era de uma maneira. Hoje vem mudando muito e nós precisamos estar sempre acompanhando. A confecção, ela é igual à moda, então você tem que estar mudando, você tem que acompanhar para poder crescer. Tudo vai melhorando, vai girando, né? Tem que acompanhar. Beth, muito obrigado pela sua grande entrevista, pelo seu conhecimento como empresária, como presidente do nosso sindicato. Parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido lá no sindicato. A gente vê o crescimento que vocês trazem e estamos muito gratos de ter vocês como cliente, como parceiro, como amigo, como vizinho e que continue só nesse crescimento. Parabéns. Eu que agradeço, Luciana, a oportunidade de poder contar um pouquinho do nosso dia a dia, uma indústria de confecção, né? De como que foi. Eu gosto muito de falar do nosso sucesso, porque eu acredito muito que nós crescemos do dia que nós iniciamos, todas as dificuldades. Então isso é a confiança que nós temos ali com os amigos que já sabiam, tinham uma experiência muito maior, que puderam compartilhar conosco. Então nós ganhamos muito com isso. E poder falar um pouquinho do Civale, de todo o trabalho que o Civale vem fazendo para poder fortalecer o nosso setor, que é um setor assim que precisa muito se destacar no mercado, tem um potencial muito grande. E nós estamos há 50 anos ali batalhando, mas nós estamos destacando muito, saindo à frente de muitas outras cidades, né? Então é um prazer poder estar aqui e conversar um pouquinho com você. Hoje, para quem não sabe, a Apucarana tem o título de, além da capital do boné nacional, capital estadual da confecção. Não tem outra cidade no Paraná que produz tanto quanto a Apucarana. É isso. Muito obrigado. Obrigada a você. A diferença da mecanizada para uma máquina automática desta aqui é alinhamento de encesto, tensionamento de malha, agilidade. Por quê? Porque na mecanizada você está trabalhando com a malha esticando, você está forçando a máquina, você não consegue fazer uma parede de encesto perfeitamente, sem contar que você depende exclusivamente do operador estar no bom dia de trabalho dele. Como a maioria das empresas da cidade, nós procuramos modernizar o nosso setor produtivo. Esse maquinário a gente vem namorando há anos, juntamente com o Luciano, o pessoal da MAB. Graças a Deus, o ano passado a gente conseguiu adquirir o maquinário. A nossa produção anteriormente era tudo manual. Eu tinha uma equipe maior do que eu tenho hoje no momento. A minha produção, ela anteriormente era em média 25%, 30%
por dia menor do que eu produzo hoje, com uma mão de obra a menos, sem dizer a qualidade que nós temos com esse maquinário. Esse maquinário ele nos dá uma qualidade da peça praticamente 100% bem cortada, diferente do manual que nós tínhamos dificuldade e reclamações com serviço terceirizado, que o nosso corte não estava muito bem feito. E hoje nós eliminamos esse problema. Temos 9.000 camisetas. 9.000 camisetas em 8 horas. Em 8 horas de trabalho. Que num corte manual você não consegue ter a perfeição que uma máquina dessa tem.